Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste Santo Domingo, dia do Senhor, e a nossa liturgia deste dia, então, 5 de setembro, nossa 23ª semana do tempo comum. O Santo Evangelho nós meditamos, refletimos, comungamos com Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldades e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus, assim então, recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, veja, Jesus faz bem todas as coisas. Realiza assim a palavra de Deus, torna esta palavra viva, eficaz, realizando então graças, curas, libertações, realizando assim então a restituição da dignidade, a restituição da vida. Com o seu gesto, o mestre procura restaurar a dignidade humana, a integridade física da pessoa e também a dimensão espiritual e moral. Por isso ele realiza curas das enfermidades e das doenças, isto é, das debilidades físicas e debilidades espirituais. Aqui então o texto nos mostra hoje que o Senhor vem para nos libertar de toda mudez e de toda a surdez. Muito bem, a mão é biblicamente considerada como portadora de força, assim também como pelas mãos é considerado a dimensão das obras que vamos realizar, que vamos realizando, que vai se fazendo. De certo modo, então, concentra a mão a força da pessoa. E através dela, então, é possível transmitir aos outros esta força e realizar também obras. Desta forma, torna-se esse símbolo, este sinal
então, de poder. E por isso as pessoas aproximavam-se de Jesus, implorando que lhe impusesse as mãos, que assim transmitisse força, bênção, graças. Essa era a maneira de usufruir a força divina que Jesus então possuía e obter benefícios de cura nas doenças, nas enfermidades. De sua parte, Jesus nunca se recusava a atender o pedido de quem lhe suplicasse cura, libertações. O efeito da imposição, então, de suas mãos, não é? Era imediato. A imposição das mãos também é uma dimensão simbólica muito forte de transmitir bênção, de transmitir graça, de transmitir unção. E Jesus, ele agia com a máxima discrição para não suscitar um entusiasmo exagerado e atrair as pessoas interessadas apenas em aproveitar-se dele, sem aderir efetivamente o reino de Deus, o reino do Pai que ele veio assim implantar. A cura hoje do surdo-mudo deu-se longe da multidão. É isto que o Evangelho nos mostra. Jesus retirou aquele homem que levaram. É importante isso também. Veja, não foi neste fato desta cura este homem que procurou ser liberto, que procurou sair da sua surdez e da dificuldade de falar. Ele foi levado para... Era necessário, então, guardar segredo, não é? E a palavra do Senhor aqui mostra para nós que é possível, então, recuperarmos a nossa fala, a nossa linguagem, a partir do momento em que ocorre a força, a graça de Deus na nossa vida. Esta linguagem, então, que é imagem e semelhança de Deus. Esta imagem que somos. E a linguagem que temos que falar é a linguagem, então, nova, da recriação. É a linguagem do amor, do poder de Deus, da graça de Deus, que refaz toda a nossa vida, refaz então toda a nossa história. É importante olhar esse texto. Veja como era possível manter calado quem fora então curado, quem fora libertado, quem fora surdo e mudo e agora tinha recuperado a capacidade de falar corretamente. Como impedi-lo de proclamar aos quatro cantos o benefício recebido pela imposição das mãos de Jesus? E por que, quanto mais Jesus o proibia de falar, tanto mais ele narrava o ocorrido? Porque a maneira então em que somos agraciados pela graça, pelo poder de Deus, nós temos que manifestar, nós temos que anunciar, nós temos que levar aos quatro cantos que o Cristo, o Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador. E a constatação do povo de que Jesus fazia bem todas as coisas correspondia a reconhecer que, pela imposição de suas mãos, o reino se fazia presente na história humana, essa história então que vamos percorrendo e que se torna e tem que se tornar história de salvação. É interessante olharmos esse texto sagrado hoje
e perceber então que Jesus vai restaurando a dignidade e a integridade da pessoa. Não fez isto no meio também da multidão. Por quê? Porque em meio à multidão, muitas vozes se pode ouvir. Jesus retira aquele homem surdo para ouvir, para escutar a palavra, o verbo de Deus, o próprio Deus em Jesus Cristo. E assim também é interessante, Jesus pega, não é, o texto sagrado, ao ouvirmos, Jesus vai pegar então saliva e tocar na língua daquele homem. Parece-nos um tanto quanto um gesto meio nojento, pegar da minha saliva e pôr na boca do outro. Isso apenas se faz quando se beija, não é? É uma comunhão, comunhão de almas, comunhão dos corpos. A comunhão então aqui entre este ato de Jesus tocar, pegar da sua saliva e colocar na língua, na boca deste homem que falava com dificuldade, este homem surdo, e que voltou, soltou a sua língua e falou então, começou a falar sem dificuldade. É esta comunhão do divino com o humano, que recria, que refaz, que restaura, que dá a vida nova. É esse sentido também do Espírito de Deus a agir. É na saliva aqui um símbolo, um sinal, então, do poder salvífico do Messias, mas também do Espírito de Deus, que traz a vida nova, que refaz, que restaura. Que nós possamos deixar-nos ser tocados por Jesus. Tornemo-nos discípulos do Mestre, deixar-se tocar por Ele, abrir os ouvidos à escuta de sua palavra e se engajar no seu projeto. O projeto da criação, que visa a integridade do ser humano, dotado então de capacidade de ouvir, atento aos sinais dos tempos e da liberdade de falar, a fim de proclamar a boa nova do Senhor. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre vós ricas bênçãos, conceda-lhe toda a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo no Senhor.